Não empreenda no digital sem ouvir isso. Primeiro eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu falo mercado digital? Deixa eu chutar algumas aqui. Infoproduto, curso online, dropshipping, PLR. O que vem na sua cabeça quando eu falo em mercado digital? A verdade é que o digital por si não é nada disso. Ele é só um canal. Um canal que pode exponenciar a venda. Quando eu quero dizer exponenciar a venda, é a venda de qualquer coisa. É usar esse canal para exponenciar a venda de um produto físico, de um produto digital, como qualquer um desses outros exemplos que eu dei para vocês. Mas o que é muito importante levar em consideração quando você começa nessa trajetória é aonde você tem leverage, porque muitas vezes eu vejo pessoas optando pelo caminho que parece mais fácil. Mas a verdade é que muitas vezes o caminho que é vendido como mais fácil é um caminho sem valor. Eu já falei muitas vezes no Instagram, e para você que ainda não me segue, vai lá no @joãomafra e me segue lá, mas eu já disse muitas vezes, por exemplo, do modelo de negócio que eu comecei, que foi o dropshipping, e que eu aprendi muito nesse modelo, mas eu percebi logo que ele não tinha valor. E o que eu quero dizer com valor? É o valuation mesmo da empresa. É a capacidade daquilo se tornar algo vendável, algo que gera valor para a população, para o mercado, para o que é que seja. E o dropshipping não era, por uma série de variáveis que eu também já falei lá no Instagram. Então, quando eu falo em você focar onde tem leverage, pode ser, por exemplo, um caminho que eu fiz. Quando eu estava no dropshipping e descobri que realmente não tinha valor, eu fui entender o que eu fazia de melhor. E uma das coisas que eu melhor fazia era a parte de anúncios, de gestão de tráfego. Então eu entendi que eu podia transformar aquela skill num negócio super rentável e super valorizado. Porque eu vivo aqui na Europa há 5 anos, nomeadamente vivo em Portugal agora, na região do Porto. É uma região que eu adoro e é um país que eu adoro e que eu escolhi montar a minha base. E por opção, porque poderia morar em qualquer lado trabalhando nesse nicho. Mas para dizer o quê? A partir do momento que eu escolhi focar no meu leverage e transformar isso em valor e transformar isso numa empresa, ela se tornou vendável. Por quê? Por mais que seja uma empresa de serviço e muitas vezes venha na cabeça da pessoa que uma empresa de serviço não é vendável, não tem tanto valor assim, tem se tiver marca, se tiver metodologia e se tiver uma lista de clientes boa, ou seja, também a parte da referenciação, o posicionamento que aquilo tem no mercado. E esse passou a ser meu foco. A partir do momento que eu foquei em construir cada vez mais uma empresa com esse valor, a minha vida mudou completamente, até o senso de propósito no que eu estava empreendendo. E 4 dicas eu deixo aqui para você que está entrando no digital ou que já está no digital, mas num nicho que não se identifica como eu já estive no início da minha trajetória. O primeiro é focar naquilo que gera valor, que foi o que eu disse. O segundo, entender que é o jogo do longo prazo. Tudo que vale a pena leva tempo para ser construído. Então, se alguma coisa está sendo vendida como algo rápido, presta atenção que provavelmente não tem valor nessa estrutura. O terceiro, previsibilidade e cash flow. O que eu quero dizer com isso? A previsibilidade é nas vendas, é a capacidade de você ter uma receita recorrente, e isso unido, né, lógico, ao cash flow, que é o fluxo de caixa. Isso traz valor percebido para a empresa. Uma empresa que não vende todos os dias, ela tem mais dificuldade em ser uma empresa valiosa do que uma que vende todos os dias. O quarto ponto é a minimização do risco. Por que numa empresa de serviço o risco é menor? Porque até mesmo a hora que você arrisca empreender, a barreira de entrada é simplesmente você vender o seu serviço. Amanhã é você mais uma pessoa, depois de amanhã é você e um time. Mas num primeiro momento, o risco é menor, porque não é como construir uma marca, onde você tem que ter estoque, onde você tem que ter investir em brand, investir na comunicação da marca logo do início. Quando você começa a vender o seu serviço, é você porta a porta, gerando valor, muito mais simples de começar. E essa minimização de risco está na barreira de entrada, mas está também na escala da empresa. Porque você tem uma carteira de clientes, você sabe quando que você vai receber no próximo mês em média. Você não está propriamente começando todo mês do zero, igual é um e-commerce. O e-commerce, por exemplo, você vende um mês, teve um mês muito bom, no próximo mês tem que vender de novo, entendeu? Lógico que você tem clientes muitas vezes que tem fidelização e tudo isso, mas não é tão previsível quanto uma empresa de serviço pode ser, por isso que eu sou um grande apologista dos negócios de serviços digitais, né? Então também estou enviesando aqui a sua opinião, mas é a verdade porque tem muito valor na previsibilidade de caixa e essa noção de fluxo de caixa. E por último, a questão do equity. O que é esse equity? É você poder trazer os parceiros certos e esses parceiros terem, por exemplo, percentual da estrutura. Então, se você trabalha num determinado nicho e você precisa de pessoas estratégicas para crescer, no início, se você não tem como fazer o investimento para isso, você pode trazer os sócios certos para escalar a empresa. Mas atenção que sociedade é um casamento, então precisa mesmo ter um fit cultural, um fit de valores para que as coisas realmente deem certo. Um exemplo muito interessante de quem fez isso até num nicho totalmente não convencional de se fazer isso foi o Grupo Primo, que juntou vários infoprodutores para construir uma dimensão onde ele tivesse equity. Ele conta a história, o Thiago Nigro conta a história do momento em que ele foi todo orgulhoso contar para o Guilherme Benchimol, que é o fundador da XP Investimento, sobre um lançamento de 10 milhões que ele tinha feito, que era um dos maiores dele até então, e o Guilherme Benchimol fez a seguinte provocação:
E agora, como é que você faz para faturar 100 milhões? Em vez de dar um parabéns para ele, um tapinha nas costas, foi essa o questionamento que o Guilherme Benchimol fez. E foi assim que o Thiago Nigo teve a ideia de focar no equity, para trazer o valuation para a empresa. Ou seja, trazer os infoprodutores certos para uma estrutura onde eles unissem o faturamento deles e criassem mais produtos em conjunto com um só objetivo, fazer a empresa faturar mais. E adivinha, hoje o Grupo Primo fatura mais de 200 milhões de reais. Então, é um foco muito interessante para se ter. É isso, eu espero que você tenha entendido aqui uma das formas de olhar o digital, que não é só uma brincadeira, mas uma possibilidade muito grande de construir um negócio valioso. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, deixa aquele joinha e tamo junto, que é só o começo.